Já tem um tempo que eu venho batendo nessa tecla aqui nesse canal e hoje eu quero reafirmar. A era dos portáteis de duas telas finalmente começou. Até a data de hoje, a melhor forma de jogar os jogos em Nintendo DS e 3DS era lá no hardware original. Mas isso tudo deve mudar muito em breve mesmo. Inclusive, daqui a pouquíssimas horas teremos o lançamento do que eu considero a aposta mais certeira até agora. E ao longo desse vídeo eu quero comparar os dois novos lançamentos que tivemos nessa última semana, da Ayaneo e da YN, e te dizer qual que eu acho que vai vencer essa batalha. Primeiro de tudo, tivemos o Ayaneo Pocket DS, que começou as pré-vendas lá na última segunda-feira, e no dia seguinte, um anúncio que pegou todo mundo de surpresa. Foi anunciado o maior concorrente dele, o AYN Thor. Vamos começar falando então do Ayaneo. Eles anunciaram o Pocket DS mais ou menos ali no começo do mês, e a ideia é que ele seria o primeiro console em formato 3DS que roda Android, uma demanda bastante antiga da comunidade de portáteis. A pré-venda, obviamente, foi um enorme sucesso e nas primeiras 72 horas venderam mais de 1000 pedidos e eu confesso que eu mesmo fiquei a isso aqui de comprar um também. Tava muito tentado mesmo. É muito comum a gente ver os aparelhos da Ayaneo serem muito mais caros do que o da concorrência. E até então, o único console de duas telas que eles tinham disponibilizado no mercado custava mais de $1000, que era o Ayaneo Flip DS. Só que dessa vez a história foi um pouquinho diferente. Eles tentaram puxar o valor para uma faixa um tanto mais competitiva, mas sem perder o que a própria marca chama de valor premium. As especificações desse aparelho também são bem interessantes. O Pocket DS vai trazer uma tela principal que usa um painel OLED de 7 polegadas, 1080p, com suporte HDR e taxa de atualização de até 165 Hz. A tela inferior tem 5 polegadas, um aspecto 4x3 e resolução de 1024 por 768, com taxa de atualização de 60 Hz. Só que tem um diferencial aqui. Ela é uma tela LCD ao invés de OLED. E o motivo disso é que normalmente esses portáteis costumam reaproveitar telas de smartphones que já saíram de linha. E não existe no mercado nenhum smartphone que utilizasse tela OLED 4x3 em grande disponibilidade. Além disso, o Pocket DS vai ser um aparelho bem poderoso, com processador Snapdragon G3X Gen 2, que é bastante comparável ao Snapdragon 8 Gen 2 que a gente tem lá no Odin 2 Portal, que para mim é o melhor aparelho já feito até hoje de todos esses portáteis Android. Ele vai oferecer uma bateria bem generosa de 8000 mAh e vai estar disponível em 3 versões. A primeira delas tem 8 GB de RAM e 128 GB de armazenamento interno e custa $399. Em seguida, temos uma versão de 12 GB de RAM com 256 de armazenamento interno por $439. Em seguida, temos uma versão de 16 GB de RAM com 512 de armazenamento interno por $499. Mas eu falei que eram 3 versões, certo? Não são 5. Porque eles oferecem mais 2 versões que têm cores especiais. Essas versões têm 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento e estão disponíveis nessas cores amarela, que custa $599, e uma versão cinza que eles chamam de Retro Grey, que custa ali $639. Essa daqui vai ser, de fato, uma versão limitada desse aparelho. Então assim, apesar de você olhar para isso e não pensar, minha nossa, que aparelho barato, não posso perder essa oportunidade, esses preços estão bem aceitáveis para o padrão que a Ayaneo costuma cobrar nos aparelhos dela. Então é óbvio que por esse motivo muita gente logo se animou e fez a pré-venda. Só que no dia seguinte chegou ninguém menos que a YN, que é a fabricante do Odin 2 Portal, e cortou o barato da Ayaneo completamente. Eles jogaram um balde de água fria. Eles anunciaram não só o Odin 3, que a gente vai começar a conhecer as especificações e o design ao longo dessa semana, como também um portátil de 2 telas que para mim já venceu essa disputa. Conheça a partir de agora o AYN Thor. Esse aparelho chega ao mercado com um custo-benefício assustadoramente bom. Na parte superior, ele vai ter uma tela OLED 1080p de 6 polegadas com taxa de atualização de 120 Hz. Esse é um painel completamente novo, customizado, que a gente ainda não viu em nenhum outro aparelho, então não dá para dizer tanta coisa, mas é OLED, né? Enquanto na parte inferior ele traz o mesmo painel OLED de 3.92 polegadas, resolução 1240 por 1080 e taxa de atualização de 60 Hz que a gente já viu
lá no Retroid Pocket Mini e no Retroid Pocket Classic. Mas enfim, como vocês podem ver, essa tela inferior, diferente de um 3DS, não tem o formato 4x3. Ela é uma tela 31x27, o que naturalmente significa que você vai ter pequenas bordas pretas, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo, ao jogar DS e 3DS, que é o foco desse aparelho. Isso é algo que, de fato, deve ser considerado. Completando aqui as especificações, esse portátil tem uma bateria de 6.000 mAh e roda Android 13. E ele vai estar dividido em 4 versões: Lite, Base, Pro e Max. A versão Lite dele tem um processador diferente. Ela usa o mesmo processador do Retroid Pocket 5 e do Retroid Flip 2, que é o Snapdragon 865. Ela vai acompanhar 8 GB de RAM, tem saída de vídeo 1080p, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.1. Em relação a custo, essa versão é a mais barata e sai por $249 no lançamento, somente $20 a mais do que o Retroid Flip 2. Só que aqui você ganha não apenas uma tela, mas uma construção muito mais premium, que eu vou falar mais daqui a pouco. Então assim, logo de cara a gente já vê que a YN realmente entrou com tudo no custo-benefício nesse aparelho. Mas ele tem mais 3 versões: a versão base, Pro e Max. Todas têm o mesmo processador do Odin 2 Portal, que é o Snapdragon 8 Gen 2. Nessa versão, a saída de vídeo é de 4K 60 Hz ao invés de 1080p, e ele tem Wi-Fi 7 ao invés de Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.3 ao invés de Bluetooth 5.1. E aí essas versões base, Pro e Max são divididos da seguinte forma: a versão base tem 8 GB de RAM com 128 de armazenamento e custa $299. A versão Pro tem 12 GB de RAM com 256 GB de armazenamento e custa $349. E a versão Max, como o nome já sugere, é a mais poderosa de todas, com 16 GB de RAM, 1 TB de armazenamento e sai por $429 no lançamento. Após esse período de pré-venda, os preços serão reajustados, como você pode ver aqui nessa imagem, mas não vai mudar tanta coisa. Acho que só a versão Max é que realmente tem um desconto mais significativo no lançamento. Vamos então fazer um comparativo dele com o Ioneo Pocket DS que eu falei lá no começo do vídeo. Começando pela tela, o Ioneo tem telas maiores e com formatos mais parecidos com o do 3DS, só que uma delas é OLED e outra LCD. Quanto à taxa de atualização, tanto os 165 Hz do Pocket DS quanto os 120 Hz do Thor, na minha opinião, não fazem tanta diferença. Isso porque, infelizmente, devido a uma limitação no sistema, ambas vão ficar presas ali nos 60 Hz quando as duas telas estão ligadas. Infelizmente, não tem como aproveitar o potencial máximo dessas telas, caso você pretenda usar as duas ao mesmo tempo. Então, no fim, nesse quesito tela, eu acho que cada um vai ter as suas vantagens e desvantagens aqui, então eu vou considerar um empate nesse quesito. Eu particularmente prefiro o YN só pelo fato de serem duas telas OLED. Isso pra mim é uma vitória inegociável. Agora, o processador é praticamente a mesma coisa em termos de desempenho. Esse chip G3X Gen 2 do Pocket DS é como se fosse uma mescla do 8 Gen 2 do próprio YN Thor com o Snapdragon 8 Gen 3. Que é a versão seguinte a ele. Só que essa plataforma G3X é utilizada exclusivamente por videogames portáteis, não é um chip de celular como os da YN, o que significa que ele provavelmente vai ter ali mais problemas de compatibilidade com jogos tanto de Android quanto em relação à emulação também. A gente sabe que compatibilidade com drivers faz muita diferença no dia a dia para emulação, especialmente de consoles como Nintendo Switch, Wii U e 3DS. Então o suporte desse G3X Gen 2 vai ser muito bom, só que na minha experiência não é tão bom quanto o do 8 Gen 2. Então eu diria que aqui temos um empate, uma leve vantagem para o YN. Continuando o comparativo, ambos têm Wi-Fi 7 e Bluetooth 5.3, além de saída de vídeo 4K 60. Então, nesse aspecto, temos mais um empate. A bateria do Ioneo é de 8.000 mAh, enquanto aqui no YN temos apenas 6.000. Essa diferença é natural devido ao tamanho dos consoles, mas mesmo assim, ponto para a Ioneo, que oferece mais capacidade de bateria. As opções de memória e armazenamento são praticamente idênticas, só que tem uma assustadora vantagem para a YN no quesito custo-benefício. É muito mais barato. A versão mais cara do YN chega a ser praticamente o mesmo preço da versão mais barata do Ioneo.
Então não tem nem o que comparar. A Renil realmente leva uma surra no quesito preço e vantagem aqui para YN, sem dúvidas. Agora, em relação a design, ao bater o olho nesse aparelho, a primeira coisa que eu me lembro é de uma montagem que eu fiz nos primeiros vídeos aqui do canal, onde eu imaginei como seria o Retroid Pocket Flip 2, só que com duas telas. Esse era, até então, o meu aparelho dos sonhos. E a YN entregou exatamente isso que eu sonhava. É impressionante a semelhança de design dos dois aparelhos. A gente tem aqui não só um formato quadradão, bastante parecido entre os dois, como os próprios botões são idênticos. Eu incluo aqui tanto os joysticks analógicos, quanto os botões de face, de pad, e até aqui na parte superior, a gente tem esses botões de ombro e de gatilho com pouquíssima curvatura, que é uma coisa que eu particularmente considero um defeito lá do Retroid Flip 2, que também está presente aqui no YN Thor. Agora, falando das diferenças de design do Flip 2 para o Thor, a gente tem aqui nesse portátil da YN um diferencial que chama bastante atenção. A parte interna ela é toda coberta por vidro, assim como acontece em outros aparelhos como o Retroid Pocket 5, o Odin 2 Portal e até o Pocket Mini. Isso aqui é bem interessante, porque ele dá uma pegada muito mais premium para o aparelho. Você nota que a construção é compatível com o valor que você está investindo nesse videogame. Então assim, o Retroid Pocket Flip, quando a gente coloca lado a lado com os irmãos dele, que é o Pocket 5 e o Pocket Mini, vai ficar bem óbvio que ele tem essa construção aqui, essa pegada mais de brinquedo. Isso se deve ao fato de ter a parte tanto interna quanto externa totalmente em plástico. E aqui no YN Thor não é isso que acontece. E é claro que isso me gera uma preocupação em relação à durabilidade, já que essa parte de vidro vai ficar aqui numa área que a gente está abrindo e fechando as duas faces do aparelho a todo momento. Mas felizmente, pelo que parece, as duas faces do aparelho não encostam e vai ficar aqui uma pequena abertura no meio quando o dispositivo está fechado. Vamos torcer para isso aqui não ser um problema, não ser um ponto de falha, mas me deixa um pouco preocupado sim. Outra diferença é que os botões de Power e de volume são na parte inferior do console, enquanto lá no Flip 2 a gente tinha os botões de Power na parte interna e o volume na lateral. E falando em botões, ele ganhou também botões de navegação, ou seja, Home e Voltar separados, coisa que eu considerava um problema lá no Flip 2, já que era um único botão para as duas funções. Mas em resumo, se você colocar o Flip 2 do lado do YN Thor, fica difícil dizer que não são aparelhos da mesma linha. Realmente o Thor parece exatamente o que eu esperaria de um Retroid Flip 3. E aliás, se você não sabe, a YN e a Retroid pertencem à mesma empresa, que é a Moreship. Mas apesar de serem dos mesmos donos, eles oficialmente negam que a empresa seja uma só, ou que eles compartilhem funcionários, ideias de design e afins. Segundo eles, segundo a versão oficial, as duas empresas operam de forma absolutamente independente. E assim, olhando as semelhanças aqui do Odin 2 Portal e do Retroid Pocket 5, e agora do Flip 2 com o YN Thor, fica cada vez mais difícil da gente acreditar nessa versão oficial e que esses designs sejam tão parecidos por uma mera coincidência. Mas se eles dizem, vamos acreditar, né? Enfim, para fechar, eu só queria te mostrar quais são as cores que esse aparelho vai estar disponível. A gente tem aqui a cor preta, temos o roxo transparente e duas versões brancas. Uma chamada White, que tem os botões totalmente brancos, incluindo o D-pad, e tem os joysticks aqui um pouquinho mais claros. E outra chamada Rainbow, que tem os botões de face coloridos, além de o D-pad e joystick serem pretos, que dá um contraste legal aqui com a carcaça do console. Eu confesso que eu não sei ainda qual cor eu devo escolher, porque assim, o motivo que eu sempre escolho a cor preta é que em aparelhos, especialmente com tela OLED, a cor preta é perfeita para misturar o que é tela com o que não é. Então fica meio que indistinguível quando você tem borda preta, o que é carcaça e o que é tela. Não dá para você notar a diferença. Aqui, nesse aparelho, a gente vai ter borda preta sim na parte inferior, já que eles escolheram utilizar esse painel em formato 31x27, que não vai dar match ali com praticamente nenhum console. Então por esse lado eu escolheria a cor preta. Só que por outro, quando eu olho o meu Retroid Pocket Flip 2, eu me arrependo de ter pego a cor preta, porque pelo menos no plástico que eles utilizaram lá, acumula muita gordura, muita marca de dedo, então é como se a carcaça do meu aparelho tivesse manchada aqui de forma quase permanente, porque eu não consigo tirar essa mancha com facilidade, e mesmo que eu tire, ela vai voltar, simplesmente por conta de uso normal. Eu não uso esse aparelho depois de comer coxinha, depois de comer pastel, até porque isso nem existe aqui no Canadá.
mas ela simplesmente absorve qualquer manchinha, qualquer marca de dedo e fica lá manchado no seu aparelho. Então eu não sei. Em termos de cores, a minha versão preferida, na ausência aqui de uma cor GameCube, seria essa versão Rainbow, mas eu confesso que eu não sei, porque esse lado da borda preta desaparecer no meio de uma carcaça preta me pega muito. Então, vou pensar direitinho, mas não faço ideia de que cor fazer o pedido. Mas fica aí esse alerta sobre a questão da marca de dedo nos aparelhos de cor preta. O lado bom é que dessa vez eles prepararam o lançamento com uma capinha grip semelhante à que a gente viu lá no Retroid Pocket 5, no Odin 2 Portal, que vai te dar aqui não só muito mais conforto, mas que é uma proteção também contra esse problema das marcas de dedos. Então talvez eu pegue a cor preta junto da capinha no fim das contas. Mas é isso, a pré-venda começa hoje às 22h30 no horário de Brasília e você pode comprar com o link que eu deixei aqui na descrição, que ele já vem com desconto de lançamento embutido. Eles ainda não divulgaram a data que o produto começa a ser entregue, mas eu acredito que não deve demorar muito tempo. Eu vou fazer meu pedido assim que abrir e quando chegar eu trago review aqui pro canal. Isso, claro, se não for roubado mais uma vez pela transportadora de péssima qualidade que eles usam aqui no Canadá. Agora, no meio disso tudo, você se pergunta, e o Brasil? Vai dar pra você que mora aí no Brasil comprar esses aparelhos num país cujo governo faz de tudo para proibir que você tenha acesso a esse tipo de lazer? A resposta não é nem positiva nem conclusiva. Como eu já divulguei aqui no canal diversas vezes, a posição da YN é que os envios para o Brasil estão parados. Pelo menos é o que eles têm dito oficialmente desde o mês de junho, tanto a YN quanto a Retroid. Para me certificar de fato que essa situação permanece, eu enviei e-mail essa semana tanto para a Retroid quanto para a YN, já que eles usam a mesma transportadora, para saber como é que estava a situação dos envios aqui para o Brasil. E a resposta deles foi bem interessante, mas pode ser resumida em: infelizmente, eles ainda não voltaram a enviar para o Brasil como antes. Enquanto a YN afirmou que o envio para o Brasil não está disponível atualmente, ou seja, uma resposta aqui mais categórica, mais definitiva, a Retroid confirmou que a situação não voltou totalmente. Então, ênfase para a palavra totalmente aqui. O motivo disso é bem simples. Eles ainda estão enviando esses produtos para o Brasil e eu já confirmei com diversas fontes essa informação, só que isso está acontecendo numa frequência bem menor e acredito ali que em modo de testes. Eles devem enviar pouquíssimas encomendas para ver o que é que a alfândega brasileira está fazendo, como é que eles estão reagindo a esses pequenos pacotes que eles estão enviando. Aqui no canal foram diversos relatos positivos durante esse período de quem comprou ali nos últimos meses, mesmo após anunciarem a pausa nos envios, e que conseguiu receber o produto. Só que a diferença é que ao invés de enviarem a sua encomenda com 2, 3, 4 dias de comprado, agora eles passam até semanas para enviar o seu pacote. Diferente da Ambernic, que passou a declarar o valor cheio das compras e que vai te fazer ser taxado ali em 92%, a Retroid e a YN não adotaram essa estratégia. Eles não foram por esse caminho e eles ainda declaram um valor abaixo do que você pagou para a Receita. Só que, infelizmente, isso tem resultado em pacotes retidos e às vezes até multas devido à falsa declaração. A boa notícia é, se der certo, você ainda vai pagar ali os seus 300, no máximo 400 reais de imposto. Caso não dê certo, você tem sempre a opção de pedir reembolso à empresa sem muitas dificuldades. Também são vários relatos aqui que eu já ouvi de pessoas que pediram reembolso e deu certo. Eu mesmo já fiz isso. Mas não tem garantia nenhuma que vai dar certo e é uma incógnita completa que ninguém nesse momento tem a resposta. Então só compre se você tiver muita paciência, se você tiver disposto a esperar. Bem, para resumir toda essa história, o futuro que a gente está entrando, o futuro das duas telas, é extremamente animador e a gente finalmente está começando a chegar num ponto em que a emulação de DS e 3DS finalmente vai bater de frente com o hardware original. Coisas que até esse mês de agosto nenhum aparelho sonhava em chegar perto de entregar uma experiência tão boa quanto. Finalmente, as empresas ouviram nossos pedidos e os aparelhos de duas telas estão chegando aí em montes. E eu fico muito feliz que uma das primeiras a embarcar nisso foi a YN, já que eles fabricaram o Odin 2 Portal, que, como eu já falei antes, é o único aparelho portátil que eu consigo não enxergar defeitos.
Não falta nele absolutamente nada, não tem uma coisa aqui que parece ter sido mal projetada, mal pensada, não tem um incômodo que eu gostaria que fosse corrigido numa próxima versão. Enfim, não tem um único console, à exceção dos de 2 telas, que é o problema que o Thor vem para resolver, que o Odin 2 Portal não conseguisse entregar uma experiência totalmente acima da média. Então eu tô muito animado com o que a YN vem apresentar aqui. Eu espero profundamente que o Thor, filho de Odin, seja tão bom quanto o pai. E agora eu quero saber de você. O que você achou dessa era que a gente tá entrando, que todas as empresas estão fazendo seu próprio 3DS? Você acha que o AYN Thor vai ser mesmo o aparelho definitivo com 2 telas, ou é melhor esperar para ver o que a Retroid, o que a Anbernic e outras empresas têm a apresentar? Muito em breve a gente descobre essa resposta juntos aqui no canal, mas claro, você tem que se inscrever aqui embaixo para acompanhar os futuros lançamentos. Caso ainda não seja inscrito, por favor se inscreve, e se puder deixar o like também vai me ajudar imensamente. Mais uma vez, muito obrigado por assistir até o fim e tchau, tchau!